Olá, tudo bem com você? Não interessa, isso é problema meu. E hoje vou falar sobre um dos recursos mais subestimados em termos de privacidade do seu smartphone, seu teclado virtual. Apesar de parecer inofensiva, esta interface que traduz seus toques em palavras pode estar operando como um cagueta muqueado, capturando e transmitindo muito mais do que possa imaginar. O quê? Não acredito. Vejo muita gente preocupada com o sistema operacional, apps de mensagens, navegadores, VPN e diversos outros aspectos, mas esquecem que as mensagens trocadas com os amigos e familiares, termos pesquisados, senhas inseridas para acessar contas bancárias ou e-mails, anotações pessoais, comentários e até as tretas em sua rede social de estimação passam obrigatoriamente por ele. O que ferra é que ninguém te explica de forma clara para onde essas informações vão e o que acontece com cada caractere que digita. Sinto lhe informar, mas muitos teclados, desde os pré-instalados pelos fabricantes até os fornecidos por Big Techs, podem estar coletando ativamente tudo o que digita. Ou seja, grande bosta se seu app tem criptografia de ponta a ponta, pois os dados são coletados antes mesmo de irem para ele. Se te incomoda o fato de que suas conversas, pesquisas e até senhas estejam sendo analisadas ou utilizadas por terceiros, se liga nas ideias do coach que neste vídeo vou desmascarar estas crocodilagens e apresentar 3 alternativas de código aberto para retomar o controle. Mano, agora você vai criar caso até com o teclado? Você é muito paranoico. Eu vejo fraudes na internet. E com qual frequência? O tempo todo. Pois é, meu pequeno lambisgoia, a conveniência oferecida pelos teclados mais populares muitas vezes mascara um complexo e intrusivo ecossistema de coleta de dados. Deixe-me te apresentar alguns exemplos. Muitos fabricantes de smartphones incluem suas próprias soluções customizadas. Embora a intenção possa parecer a oferta de uma melhor experiência, esses safadinhos frequentemente seguem um padrão de coleta e permissões excessivas. Estas informações podem ser usadas para fins de publicidade, desenvolvimento de novos produtos ou para a integração com seus próprios serviços e lojas de aplicativos. Suas políticas de privacidade podem ser menos claras ou mais difíceis de encontrar, tornando mais obscuro o destino dos seus dados. Algumas versões podem incluir funcionalidades como reconhecimento de atividade ou sintetização de voz ambiente, que, embora possam ter usos legítimos, abrem brechas para seu monitoramento se forem mal implementadas ou exploradas por agentes maliciosos. Além dos fabricantes, temos o Gboard do Google, que é a opção padrão em incontáveis dispositivos. Com uma interface intuitiva e funcionalidades como busca integrada, GIFs e tradução, te fornece muita conveniência e praticidade, porém, vem com um custo atrelado. Para ser justo, o Google é transparente em seus termos de serviço sobre a coleta de dados de digitação, que inclui o aprimoramento de sugestões, correção automática e a possibilidade de treinamento dos seus modelos de inteligência artificial como o Gemini. Isto significa que seus padrões de escrita, o vocabulário que usa e a forma como estrutura frases pode se tornar um insumo para eles. Embora afirmem que não usem o conteúdo de campos sensíveis para anúncios, os dados gerais de digitação e o uso do teclado podem contribuir para a construção de um perfil de interesses detalhado sobre um usuário que pode alimentar seu modelo de negócios publicitários. E convenhamos, para um aplicativo cuja função primária é a entrada de textos, existem teclados que podem solicitar vários tipos de permissões, dependendo do modelo e versão. Se liga em alguns exemplos. Acesso à câmera e microfone. A justificativa é para recursos como digitação por voz ou busca visual, mas representa um potencial ponto de abuso ou vulnerabilidade se não gerenciado corretamente. Acesso a contatos, usado para sugerir nomes ao digitar, mas também pode fornecer aos caras acesso à sua agenda. Localização, pode ser usado para melhorar resultados de buscas locais, mas também revelará onde está. Acesso à rede ou serviços do Google, permite comunicação constante com os servidores dos caras e sincronização de dicionários pessoais, o que pode ser uma conveniência, mas também um risco de privacidade se a conta for comprometida.
comprometida, capacidade de baixar arquivos e modificar configurações. Estas são permissões poderosas que, nas mãos erradas ou através de uma vulnerabilidade, poderiam ser exploradas. É osso, e estes são apenas alguns exemplos, ainda tem muita coisa que rola por debaixo dos panos, e estas patifarias podem te causar diversos problemas. Por exemplo, suas conversas mais íntimas, planos, preocupações financeiras ou de saúde e opiniões políticas podem ser coletadas e armazenadas. A criação de um perfil sobre você pode levar a um direcionamento não apenas de anúncios, mas também de informações, te colocando em bolhas, limitando sua visão de mundo. Teclados virtuais são softwares. Quanto mais complexos, mais permissões possuem e ainda com conexão à internet, maior será sua superfície de ataque. E uma vulnerabilidade em uma solução amplamente utilizada pode expor dados de milhões de usuários ou até permitir o registro das teclas digitadas por pilantras de plantão. A aceitação passiva dessa coleta de dados contribui para uma cultura perigosa onde a vigilância digital é vista como preço da conveniência. Isto é preocupante, pois um teclado que respeita a sua privacidade deveria atender minimamente os seguintes critérios. Seu código-fonte deve ser aberto, permitindo que qualquer um com conhecimento técnico verifique sua segurança e a ausência de mecanismos espiões. Se não se conecta à internet, a probabilidade de vazamento de dados é menor. Qualquer funcionalidade que exija conexão, como o download de dicionários, deve ser explícita, opcional e controlada pelo usuário. Apenas permissões estritamente indispensáveis para sua função principal devem ser solicitadas. Isso geralmente se resume à permissão para usar sensores de vibração e, em alguns casos, acesso ao armazenamento para hospedar dicionários locais. Nada de câmera, microfone, contatos, localização ou acesso irrestrito à rede. E para finalizar esta sessão, não deve estar vinculado a empresas cujo modelo de negócios depende da coleta e monetização dos dados de seus usuários. Felizmente, a comunidade do software livre oferece alternativas para te ajudar nesta briga, e com base nos pilares que mencionei há pouco, apresentarei algumas das melhores opções da atualidade. O Simple Keyboard se concentra exclusivamente na tarefa de digitar, eliminando itens supérfluos que poderiam comprometer sua privacidade ou segurança. Oferece temas customizados, ajuste de altura, layout personalizável e feedback por vibração. Não inclui emojis, GIFs, digitação por gestos ou correção automática. Seu foco está apenas na entrada de textos. Sua maior virtude é que não precisa de acesso à internet, evitando que o que digita seja transmitido para fora do seu dispositivo através dele. Se entrar no item de privacidade em seu projeto no GitHub, eles deixam claro que não armazenam seus dados e ponto final. Por ser enxuto, é leve, rápido e consome poucos recursos do sistema, proporcionando uma experiência de digitação fluida mesmo em aparelhos mais modestos. É indicado para quem prefere discrição acima de qualquer funcionalidade extra. O Halibird é baseado no Android Open Source Project, que é o código que serve de base para o Android. Isso lhe confere uma melhor experiência de uso. Ele é uma alternativa privada que não sacrifica totalmente as funcionalidades básicas que muitos usuários esperam de um teclado para este sistema. Possui uma interface limpa, temas customizados e funcionalidades como sugestão de palavras e correção automática, que funcionam através de dicionários baixados e armazenados localmente no dispositivo sem a necessidade de conexão à internet para funcionar durante seu uso. É projetado para operar offline por padrão. Qualquer download é uma ação que deverá ser iniciada pelo usuário. Não há coleta de dados de digitação e envio para servidores externos. Suas permissões são focadas no acesso aos dicionários locais e funcionalidades essenciais. Oferece um bom desempenho, sendo uma opção equilibrada entre recursos e leveza. É ideal para quem busca uma transição suave do teclado padrão do Android para uma opção privada, mas que ainda proporcione funcionalidades como sugestão de palavras e uma interface amigável, além de ter o código aberto e operação offline. O Floresboard representa uma nova geração neste segmento, buscando unir um conjunto de recursos modernos e uma solução privada. Possui diversos temas, suporte a extensões, gerenciamento inteligente
diretamente da área de transferência, teclado numérico integrado, emojis e diversas opções de personalização. Opera offline, suas permissões são projetadas para solicitar o mínimo de acesso necessário e seu código é aberto, permitindo que qualquer um o audite. É um projeto novo e está em fase beta, ou seja, algumas funcionalidades podem estar em estágio experimental. Se tiver interesse, é possível acompanhar seu desenvolvimento em sua página no GitHub ou através da F-Droid. Se é alguém que curte funcionalidades avançadas e está disposto a utilizar um software em evolução, ele pode ser uma alternativa. Tenha cautela, o ideal é ir monitorando seu progresso, mas se continuarem evoluindo e entregarem o que estão prometendo, poderá ser mais uma arma em seu arsenal. Se quiser realizar a transição para um desses caras, a F-Droid é o repositório mais indicado para baixá-los. Para quem não a conhece, ela é uma loja alternativa de aplicativos para Android que se dedica exclusivamente a softwares livres e de código aberto. Legal! Após o download e instalação do teclado que escolher, o próximo passo é ativá-lo através das configurações do sistema. O local pode variar dependendo do fabricante ou versão do Android, então pesquise na internet como acessar isto em seu modelo. Nesta opção, você encontrará uma lista de todos que estão disponíveis em seu aparelho. Localize o que acabou de instalar e ative a chave seletora ao seu lado. O Android exibirá um alerta, informando que o novo teclado pode coletar todo o texto que digitar, incluindo informações pessoais como senhas e números de cartão de crédito. Irônico, né? É. De qualquer forma, este é um aviso genérico e obrigatório que o sistema mostra para qualquer teclado de terceiros. Os caras têm um puta teto de vidro e ficam tacando pedra no dos outros. Exatamente. Ignore esta mensagem, localize o teclado que utilizava anteriormente e desative-o através de sua chave seletora. Nesse modelo da Samsung que estou usando, não dá para desativar o deles, mas pelo menos eu consigo mudar o teclado padrão. Melhor do que nada. Dependendo do seu aparelho, basta ativar o novo e desativar todos os outros, que ele se tornará seu método de entrada padrão. E se seu sistema permitir a desinstalação destes caras, carca a porva. Não. Esta é uma mudança simples, mas representa um imenso ganho para a sua privacidade, possibilitando uma experiência de digitação eficiente sem entregar suas informações de bandeja para zoiões. Então para de ficar moscando e comece a testar uma destas soluções. Lembre-se, fortalecer sua privacidade digital é um processo contínuo que passa por diversas camadas, e a escolha de um teclado privado é um aspecto fundamental nessa jornada. É verdade. Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você, e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quiser ajudar a este velho pombo a comprar o alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, até logo! Eu vejo fraudes na internet E com qual frequência? o tempo todo. And the Oscar goes to... Seal that up. Coach de Osasco. Estou muito feliz. Na verdade, eu já sabia. Hashtag a quebrada venceu.